Olá, boa noite, pessoal do 10º período, do Direito aqui da FAMIP. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como eu havia prometido, vou gravar esse vídeo aqui de orientação para a nossa PR2, né? E também com um slide de revisão, né? Do mais importante que a gente viu aí sobre as três leis que a gente estudou para a PR2: a Lei de Acesso à Informação, a Sociedade Anônima do Futebol e a Lei Geral do Esporte. Então, é um vídeo bem objetivo para a gente tratar especificamente da prova, e do que vai cair nela, né, do conteúdo. Bem, o que eu posso dizer da prova? Como é o padrão aqui da FAMIB, nós temos que fazer 8 questões objetivas, valendo meio ponto cada, e 2 questões discursivas. Bem, eu quero que todos fiquem tranquilos, fiquem calmos. Eu sei que vocês estão em um momento difícil, né, um momento de término da faculdade, com diversas obrigações que vocês têm que cumprir, como TCC, como horas complementares, horas do núcleo. Isso traz um momento difícil para qualquer um, para vencer todos esses aspectos da faculdade, para vencer os aspectos que todos têm familiares. Muita gente até adoece ou fica com uma sensação de que não vai conseguir cumprir tudo isso, mas é um momento que passa, depois vocês vão ver que faz parte, e eu estou aqui para ajudá-los, né? Eu quero contribuir com conteúdo que é relevante para vocês passarem na prova da OAB, para vocês poderem advogar, e, e que isso possa ser trabalhado numa prova. A gente já trabalhou em aula, mas que isso possa trabalhar numa prova, mas que vocês consigam fazer, né? Consigam aprender para fazer. Então, eu sugiro que preste atenção nesse slide que eu vou fazer, que eu vou mostrar hoje, que é um slide que mostra a matéria que a gente estudou ao longo do semestre, de uma forma mais resumida, e preste atenção nessas orientações que eu vou dar em relação à prova, né? Então, já vou começar falando dela. Já falei da avaliação dos pontos, né? Mas o que caiu nela, né? O que caiu na prova? As nossas três leis, né? Eu dividi ela, dividi, né, em quantidade de questões, mais ou menos ficou isso. Bem, sobre a Sociedade Anônima do Futebol, vocês vão estar com ela na mão, vão poder pesquisar, sobre o que eu perguntei sobre a questão dos contratos que são elaborados na Sociedade Anônima do Futebol, sobre os impedimentos. Na Lei Geral do Esporte, foi perguntado algumas peculiaridades que vocês vão poder procurar: a questão da intermediação, de venda do atleta, questão da bolsa do atleta, em relação isso que eu estou falando são as questões objetivas, tá? A questão da lei de acesso à informação, foi sobre, a questão da preservação da identidade, que teve uma alteração, né? Como eu falei na aula, um novo decreto, a questão do sigilo, qual é o prazo do segredo, né? Vamos tratar disso agora na aula, e a necessidade de responder no prazo, de ter divulgação de dados de forma ativa, né? Tudo isso foi abordado nas questões discursivas. Na questão objetiva, nas 2 questões discursivas que valem um ponto cada, foi cobrado sobre a Sociedade Anônima do Futebol, e na outra foi cobrado sobre a Lei Geral do Esporte. A gente falou muito na Sociedade Anônima do Futebol, como ela teve como está tendo um impacto, né, no mercado do esporte, principalmente do futebol, porque os clubes antigamente, até, ou muitos até hoje, a maioria, são em formatos de associações, né, sem fins lucrativos, sem possibilidade de investidores, sem possibilidade de vender, né, ações, né, com uma gestão difícil, engessada. Então, o que eu quero que vocês tratem sobre a Sociedade Anônima do Futebol são esses impactos positivos, a capacidade de atrair investimentos, adaptação, como é a adaptação às normas, o que tem que ser cumprido. Vocês vão estar com a lei na mão,
esse benefício da competitividade, gestão. Todos esses termos que eu estou falando aqui estão na questão. A questão pede para você falar sobre esses aspectos da SAF. Em relação à Lei Geral do Esporte, ela traz, né, a Lei Geral do Esporte, grandes benefícios, grande proteção aos direitos dos atletas. Então, vocês vão abordar esse tema também com especificações que estão na questão, como peço para vocês falarem da questão da duração do contrato, da transferência, cláusula, a cláusula indenizatória, e como isso tudo influenciou positivamente no bem-estar dos atletas, tá? Então, é, quem frequentou minhas aulas sabe que eu falei muito sobre esse cenário, né? Esse cenário de novidade, e vocês vão conseguir, lendo a lei também, verificar vários grandes avanços nessas duas leis, e é isso que eu quero que vocês falem na questão discursiva. Fico à disposição também. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar aí no e-mail, no WhatsApp, claro, antes do dia da prova, né? Com antecedência. No dia eu não vou poder, quando vocês estiverem com a prova, eu não vou poder tratar disso. Pois bem, vamos aos nosso slide, nossa revisão propriamente dita. Vou mostrar aqui para vocês que eu já coloquei no nosso AVA, né? O nosso AVA está assim, ó, dia de hoje, 12/6/24, revisão da matéria com essa aula em formato híbrido, né? Não é uma aula online. Eu estou aqui presencialmente, e estou gravando a aula de revisão para que vocês possam ter acesso, quem não veio hoje, poder ver depois. Então vai ficar aqui a aula gravada nessa aba aqui. E na aba do dia 19, semana que vem, eu já coloquei aqui a lei de acesso à informação, ela completa a Sociedade Anônima do Futebol, a lei da Sociedade Anônima do Futebol e a lei do Geral do Esporte, né? A Sociedade Anônima, a lei da Sociedade Anônima do Futebol, ela é completa também, ela é pequena, completa. E a Lei Geral do Esporte ela é bem grande, então eu limitei até o artigo 98. Então, vocês imprimam igual está aí. Agora, quem achar que está muito pequena a letra, pode imprimir maior, tá? De qualquer forma, eu vou verificar no dia da prova, se vocês, a única consulta que pode ser trazida são essas leis aí, né? Frias, sem nenhuma anotação, tudo eu vou conferir no dia, mas imprimam do jeito que está aí, que vai ser suficiente, está num tamanho mais reduzido para vocês poderem não gastar muita folha. E também aqui em relação à revisão da matéria, eu vou colocar o slide aqui também. Esse slide que eu vou trabalhar na aula agora vai estar disponível aqui para vocês acessarem. Então vamos lá, vamos a esse slide focado na nossa prova, no que vai cair. Começamos, né, nossa primeira matéria depois da prova 1 foi a Lei Geral do Esporte, né, uma nova lei que veio organizar a atividade dos veio organizar essa atividade esportiva, né, um mercado gigantesco e que era não bem regulamentado aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, né, o esporte é bem desenvolvido, gera emprego, gera movimentação na economia. Então, o Brasil tentando melhorar o ambiente comercial, melhorar o ambiente esportivo, que depende de financiamento empresarial, né, veio regulamentar de forma mais específica, né? Já tinha a lei Pelé, já tinha aquela lei do desporto que a gente chegou a ver também, mas agora o que importa é a Lei Geral do Esporte, que veio melhorando tudo que já havia. Então, é importante saber que ela tem esses três níveis de prática, de formação, de excelência e esporte para a vida toda. Já coloquei logo aqui uma regra importante, que é o fato de que menor de idade de 12 a 14 anos não pode mais ficar alojado em dependência dos clubes, né? E para participar do evento, precisa da autorização dos pais ou responsáveis e a efetiva presença dos pais também nos eventos.
Os atletas, né, recebem remuneração pela CLT, né, são empregados, né, com algumas peculiaridades, mas tem a necessidade que seja sua carteira assinada. Agora, ainda que não tenha carteira assinada, é considerado atleta, né? Não precisa de vínculo empregatício para ser considerado atleta profissional, como era antigamente. A cláusula indenizatória esportiva, que é um dos temas que cai na questão discursiva de vocês, é, é a ideia de que foi encerrado, né, aquela antiga lei do passe, ou pelo menos a antiga ideia do passe do jogador, e que você tinha um jogador, alguém detinha o passe daquele empresário, né, o direito sobre o jogador, e isso foi proibido, né, não só por essa lei, pela Lei Pelé, mas agora principalmente veio tratar de que quem tem o direito sobre o seu direito, né, sobre a sua carreira é o próprio atleta. Ele que decide os seus rumos, né? Ninguém pode decidir isso. Então, os contratos são celebrados diretamente entre clube e atleta e obrigatoriamente vai haver essa cláusula, nessa cláusula indenizatória que diz que se o atleta for para outra localidade, né, desistir daquele clube, ele vai ter que pagar uma indenização. Transferência do atleta para outra organização nacional estrangeira durante a vigência do contrato e retorno do atleta. Às vezes ele parou de trabalhar por questões de saúde, mas depois de 30 meses ele volta a trabalhar. Antes de 30 meses ele também vai ter que indenizar o seu clube, né? Ou seja, é celebrado um contrato de trabalho e o atleta, que no caso desiste, né, de continuar, ele vai ter que pagar uma indenização, ou o clube, se desistir também do contrato, vai ter que pagar uma indenização, e os valores são limitados, né, a cláusula compensatória, cláusula indenizatória e cláusula compensatória. A cláusula compensatória é aquela que é devida, né, o clube por essa quebra contratual e ele vai ter que pagar uma indenização de até 2.000 vezes o salário médio que ele estava recebendo, se a transferência for nacional. Se ele for para um clube internacional, ele vai ter que. Não há limitação para essa compensação aí, né? Então, cláusula indenizatória significa que é devida a, a, a cláusula indenizatória é devida exclusivamente à organização esportiva empregadora a qual está vinculado o atleta quando ele se transferir para outro clube, ou quando ele parar e voltar a jogar antes de 30 meses. A cláusula compensatória é devida pela organização que promova a prática esportiva do atleta. Disposições específicas do futebol é um outro tema que é tratado na lei e diz que não poderá o atleta ficar mais de 3 dias em concentração, né? Ele não pode ficar, né? Concentração é quando o clube vai treinar em algum lugar longe da casa dele, né? Então, houve essa limitação aí para garantir melhores direitos aos atletas. A questão do horário de trabalho dele, o horário noturno é tão somente a partir da meia-noite, né? Diferente isso dos profissionais, dos empregados convencionais, do mecanismo de solidariedade na formação esportiva. Sempre que ocorrer a transferência nacional definitiva ou temporária de atleta profissional, até 6% do valor pago pela nova organização esportiva serão obrigatoriamente distribuídos entre as organizações esportivas que contribuíram para a formação do atleta. Isso é muito interessante, isso aí é uma garantia não para o atleta, mas sim para o clube que ele trabalhou, que ele jogou ao longo da sua carreira. Então, cada vez que esse atleta for transferido,
para um novo clube. Os clubes antigos dele, que ele trabalhou dos 12 aos 13, do 14 aos 18, dos 18 aos 19, também vão receber um percentual dessa transferência, desse pagamento do valor que foi, né, pela compra do jogador. Direito do espectador. A lei também trata, além de tratar direito do clube, do jogador, principalmente, também fala do direito do espectador, que não pode assistir a jogo em pé, mas os jogadores também têm direitos e deveres, né? Eles não podem entoar cânticos contra a dignidade da pessoa humana, homofóbico, sexista, racista, tudo isso está elencado na lei, a necessidade de cadastro biométrico e tal. Direito de arena é um conceito importante também da lei nesse âmbito do esporte, né, que é o direito legal de transmissão ou reprodução do evento esportivo. A relevância do direito de arena reside no fato de que as transmissões esportivas são uma fonte significativa de receita para o esporte brasileiro. Os contratos de transmissão muitas vezes envolvem canais de televisão, empresas de radiodifusão que geram recursos financeiros. Então, sempre vai haver um clube mandante, né? Um jogo, um clube contra o outro. Um dos dois clubes é o chamado de mandante e ele tem o direito de arena e ele negocia esse direito de arena com as televisões, né, os streams, quem quiser pagar para transmitir isso para o público. Então, isso envolve muito dinheiro. Depois vocês deem uma olhada. A questão da exploração da imagem do atleta também é muito interessante, porque significa que ele tem direito à sua imagem, e isso não pode ficar confundido com o seu contrato de trabalho CLT, né, trabalhista. Ele tem o seu contrato trabalhista, recebe o seu salário e, além disso, ele também celebra um contrato de exploração de imagem. E aí a lei veio regrar isso no sentido de que, não, artigo 164, parágrafo 2º, a remuneração devida a título de imagem do atleta pela organização esportiva não poderá ser superior a 50% da sua remuneração. Então, o clube ele pode celebrar um contrato de trabalho com o jogador e um outro contrato tratando do direito de imagem, né? Usar no site, usar, né? Ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro explorando a imagem do atleta. E aí, o que acontece é que você vai poder fazer um contrato desse com, no máximo, o valor de 50% do que o jogador recebe de salário CLT, né? Porque isso é para evitar que paguem um valor pequeno de CLT e paguem um valor muito grande de exploração de imagem, e aí você burla a regra trabalhista da CLT. Não, você só vai poder ter o valor de exploração de imagem no máximo de metade do que o atleta recebe de salário CLT. Bem, aqui já mudando agora para a Sociedade Anônima do Futebol, né? Essa grande possibilidade, grande novidade trazida pela lei agora em 2021, de que os clubes se transformem em sociedades anônimas, sociedades por ações, né, para explorar o futebol. Agora, tem muitas regras. A primeira que é trazida nesse slide aqui é a questão do esporte, da modalidade tem que ser feminino e masculino. Então, se um clube se transformar numa sociedade anônima do futebol, ele tem que explorar o futebol masculino e feminino. Então, é importante saber que tem que ser futebol, tem que ser feminino e tem que ser masculino. E várias outras regras, né, sobre essa questão do futebol. Artigo 2º trata das modalidades de sociedade anônima do futebol. Porque percebam, uma sociedade anônima pode surgir, como no inciso 3 do artigo 2º, por iniciativa de uma pessoa, de uma empresa, assim, do nada, não existe nada e ela quer criar, mas o mais comum é a transformação, né, do inciso 1, que é a transformação de um clube
em uma sociedade anônima, veja, um clube que é uma associação de pessoas sem fins lucrativos, com órgãos de pouca transparência, de pouco controle, vai se transformar numa sociedade anônima que tem um conselho fiscal, que tem regras de governança, que possibilita que investidores participem da empresa e tirem os seus lucros e não se tornem necessariamente, né, é, que se torne como num clube, né, que tenha que ser associado, que responda com seus bens pelas dívidas da empresa. É diferente na sociedade anônima, cujo o investidor vai ser um mero acionista, né? Tem a sua responsabilidade limitada ao que ele investiu, então é muito mais confortável, principalmente pela questão de poder tirar lucro que o clube em formato de associação não tem. Aí a questão aqui é que quando a SAF ela sucede o clube, ela sucede em tudo, nas relações contratuais com os atletas, com o poder público, ela continua nos campeonatos aonde estava, com a pontuação que já tinha, né? Não muda nada. É isso que esse slide aqui está explicando. E, inclusive, no último parágrafo, a transferência dos direitos e do patrimônio de sociedade anônima independe da autorização dos credores ou dos interessados. A questão da governança, como eu disse, que é muito melhor do que num clube em formato de associação, é porque, ó, você tem a necessidade de criar órgãos de gestão e controle. A regulamentação estabelece diretrizes específicas direcionadas para atender às peculiaridades da sociedade anônima do futebol, como a obrigatoriedade de instituição de conselho de administração e fiscalização, órgãos facultativos na sociedade por ações convencional. Então, veja, o conselho de administração, né, aquele órgão que vai determinar as principais decisões da empresa, para onde vai, o que, que os administradores, né, o que, que os diretores vão poder fazer com o dinheiro, comprar gente ou não, comprar uma nova arena, né, um estádio, e por aí vai. E também traz um rol de impedimentos, inclusive foi perguntado na nossa prova, para a composição desses cargos aí da administração, para o conselho e para a diretoria. Quais são os principais impedimentos, né? Que os atletas, treinadores, árbitros participem das deliberações ou das fiscalizações. Bem, e por último, o nosso assunto a ser tratado é a questão da lei de acesso à informação. É uma lei muito interessante, foge aí, não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com a sociedade anônima do futebol, mas nós tratamos elas nessa lei porque há uma tendência muito forte de ser cobrada na prova da OAB, né? Porque já cobraram a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, já cobraram sobre o Marco Civil da Internet, e como essa lei de acesso à informação ela é mais antiga, ela foi ficando para trás nas últimas avaliações da OAB, mas agora, como as duas leis principais foram tratadas, eu acredito que é uma boa opção de cobrar essa lei que é tão importante, é do dia a dia, e ela trata do acesso à informação no âmbito do poder público, tanto na administração direta quanto indireta, né? Então, essa tem uma aplicação bem ampla em relação a órgão público. Ou quem fez, né, o mesmo que não seja público, seja privado, né, como diz nesse slide, mas que atue em nome do poder público ou fazendo função pública, né? Bem, diretrizes para aplicação. A regra é que o sigilo é exceção, toda informação tem que ser disponibilizada, independentemente de solicitação. É a ideia de divulgar ativamente, né, a divulgação ativa, da postura ativa dos órgãos,
de que divulguem as informações, ainda que não sejam reclamadas, ainda não sejam, tenham sido pedido, divulgar através dos seus sites, utilizar meios de comunicação para viabilizar o acesso à informação, a ideia de que você não tem que ir presencialmente em nenhum lugar, você pode pela internet, né, fazer esse seu requerimento e ser respondido. A informação tem que ser respondida de forma clara, completa, objetiva. Bem, órgãos de entidades públicas que devem assegurar os órgãos e as entidades públicas devem assegurar a gestão das informações, a proteção, a integridade dessa informação. Há a ideia de que, no inciso 3, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Então, vejam, não é qualquer informação que pode ser divulgada pelo poder público de acordo com a lei. A informação sigilosa ou informação pessoal precisa ser restringida. Então, há restrição de acesso a algum tipo de informação. E o artigo 8º trata dessa postura ativa que eu falei, da transparência ativa, que independentemente de requerimento, as informações devem ser postas em público, a não ser que, né, através do site, né, da Rede Mundial de Computadores, a não ser que seja um município muito pequeno. Aí essas informações não precisam ser divulgadas na Rede Mundial de Computadores, né, com a população de até 10.000 habitantes. Aqui um ponto que caiu na nossa prova foi sobre a necessidade de informar quem está requerendo a informação, né? A identificação do requerente. E isso houve uma alteração recente, né? O decreto 11.527 de 2003, ele incluiu um texto no decreto 7.724 de 2012, que é o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação ela é de 2011. Ou seja, em 2012 ela foi regulamentada e agora em 2023 ela foi novamente alterada. E é essa alteração que eu quero que vocês saibam para colocar na prova, né? De que a alteração foi no sentido de que quem está solicitando a informação tem o direito de ter a sua identidade preservada. Ou seja, você não vai se identificar na sua demanda. Claro que a lei deixa claro que para você entrar no sistema eletrônico, você precisa se identificar. É a ideia daquela senha Gov, né? Aquela plataforma Gov do governo. Você vai entrar nela e dentro da plataforma Gov você vai fazer a reclamação, mas no momento da reclamação, você não vai se identificar. Então, o órgão que recebeu o seu pedido não vai saber quem é você. Mas, apesar de que isso vai estar constando no sistema, mas enfim, o que interessa é que a preservação da sua identidade vai ser mantida. Outra alteração que foi feita é a ideia de que, antes do término do prazo, o poder público precisa dar uma resposta sobre a informação, né? A informação ela precisa ser concedida de forma imediata. Essa é a regra. Foi requerido, tem que fornecer. Não sendo possível fornecer de forma imediata, essa informação tem que ser fornecida num prazo de 20 dias, sendo prorrogável por mais 10 dias, né? Um total de 30 dias. Porém, a nova regra é de que no prazo de 20 dias o poder público precisa informar o requerente porque ainda não forneceu. Uma justificativa tem que ser encaminhada no 20º dia. Os procedimentos de acesso à informação têm que ser gratuito, é o que fala o artigo 12, mas pode ser cobrado os custos dos serviços e dos materiais utilizados. Até me recordo que no final da aula que a gente tratou disso, uma aluna veio aqui conversar e disse que gasta mais de 20 e poucos reais em cada requerimento no INSS, um requerimento lá para saber o histórico do cidadão, então é cobrado. Deve ser informado quando for negado o acesso à informação, o porquê, né, e o prazo
para você recorrer. E aí, um tema que caiu na nossa prova também é a questão dos graus e prazos de classificação da informação. A informação pode ser ultra secreta, e aí o prazo de sigilo é de 25 anos. A secreta, sigilo de 15 anos. A reservada é de 5 anos. E aí nós tratamos quem é competente, qual autoridade é competente para decretar esse secreto. Ultra secreto, presidente, vice, ministros, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas. O grau secreto, todos esses que eu falei, mais os titulares de autarquias, fundações, empresa pública, sociedade, economia mista, né, administração indireta e o reservado, todos esses que eu já falei, mais agentes de direção, chefia, né, ou nível DAS 101.5 ou superior, né? Não precisa gravar isso, podem ficar tranquilos. E, por fim, a ideia de que informações relativas à intimidade, vida privada e honra e imagem não podem ser divulgadas, né? Não tem essa necessidade dessa lei. E a última informação que está na nossa prova é de que há a possibilidade de um sigilo aí de 100 anos, né, quando se tratar de informação de intimidade, né, que trata que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão um sigilo de 100 anos, né? Então, além de elas não serem divulgadas imediatamente, nem no prazo de 20 mais 10, elas podem ser colocadas no sigilo de 100 anos, tá bom, gente? Então, esse, esse conteúdo é o que virá na nossa prova. Tá bem tranquilo, tá bem do que a gente viu e, como eu falei, eu quero que acrescente aí na carreira de vocês para que tenha alguma utilidade, tá bom? Então fico aqui à disposição. Boa prova a todos. Bom final de faculdade. Espero que dê tudo certo no TCC de vocês, né? E que vocês possam seguir a carreira de vocês aí, ter muito sucesso. Contem sempre comigo, né? Acho que isso é clichê, todo professor fala, mas eu estou aí à disposição mesmo para tirar dúvida, né? Não existe, não deixem de perguntar, quando tiver dúvida aí com o cliente e tal. Tenho todos os professores, inclusive a mim, como amigos aí para tirar dúvidas para sempre, para trocar ideia, né? Porque quando vem uma dúvida, às vezes vira minha também, a gente estuda junto, tá bom? Eu gosto disso. Um abraço e foi um prazer conhecê-los.